Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador e Rei Messias esteja com todos vocês que creem no Pai. Bom, meus irmãos, eu resolvi fazer esse vídeo a respeito da taça da ira de Deus, né? As pragas de 1 a 3 e que fica em Apocalipse capítulo 16, versículo de 1 a 7. E eu quero expor o meu pensamento, que vai de encontro em direção um pouco oposta do que alguns irmãos acreditam, de que essa taça da ira é a taça da ira do nosso Pai, né? E eu quero mostrar para os irmãos que, na verdade, essa taça da ira de Deus não é do nosso Pai. Porque o nosso Pai jamais iria trazer destruição a um planeta que nem foi Ele que criou, nem foi Ele que formou. Entendeu? Esse universo material não foi Ele nem que criou. Essa raça humana não foi Ele que criou. Entendeu? Então, Ele não tem como interferir em algo que não foi Ele. Então, essa taça da ira de Deus, que para mim não é do nosso Pai, essa taça da ira de Deus é do Deus Jeová, o que formou esse mundo material, esse universo material, que tem o poder sobre os ventos, os mares. A gente já viu uma prova dessa com o dilúvio, né? E em toda a parte da escritura a gente vê os prodígios, né? As maldições desse Deus Jeová. Então, meus irmãos, eu gostaria que os irmãos acompanhassem essa passagem para depois a gente tirar uma conclusão a respeito do que o nosso Pai verdadeiro e o Pai da verdade e o Pai da mentira, o Deus do Velho Testamento, ele tinha um caráter completamente defeituoso, preconceituoso, vingativo, que gostava de sacrifícios, de cheiro de carne de animal. E ao contrário que nós vemos no Novo Testamento, o Messias apresenta um Pai completamente misericordioso, compassivo, benigno, perdoador, misericordioso, amoroso, entendeu? Você não vê em nenhum momento o Messias desejando o mal para alguém. Pelo contrário, o que ele quis mostrar era o caminho da salvação, entendeu? Que havia um Pai verdadeiro e ele não era o Deus que eles acreditavam que eram, entendeu? E, bom, meus irmãos, vamos dar uma lida lá. Apocalipse 16, versículo 1. Vamos lá. As taças da ira de Deus. Vamos lembrar que alguma linha de raciocínio, eles acreditam que essas taças é o nosso Pai que vai mandar. Eu estou falando Deus porque na minha visão não é o nosso Pai, mas vamos lá. Bom, porque pela árvore se conhece os frutos, né? Então, ou pelos frutos se conhece a árvore. Então a gente vê por esse lado. Vamos lá, versículo 1. Depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos: Vão
e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas, apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro e que haviam adorado a sua imagem. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta, e morreram todos os seres vivos do mar. Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios, nas fontes de água, e eles viram sangue. E ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. Aí ouvi uma voz que vinha do altar. A voz dizia: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Bom, meus irmãos, se o irmão notar, só por esses 7 versículos, o irmão vai perceber que jamais o nosso Pai, o verdadeiro Pai do Messias, o Messias espiritual, jamais ele iria mandar algum mal sobre qualquer que seja o ser. Ele jamais, porque ele não sabe o que é o mal. Não foi ele que criou o mal. Quem criou o mal foi Jeová. Quem criou esse universo material foi Jeová. Então, meus irmãos, presta atenção leiam, percebam, irmão, leia aí na sua casa. Eu só coloquei de 1 a 3, depois eu vou falar mais. O irmão vai perceber que é muito estranho isso. Ele é totalmente ligado ao Deus do Velho Testamento, só não percebe quem não quer. Eu vou mostrar depois uma passagem um pouco mais à frente que eles ficam cantando o Cântico de Moisés. Então, se você for parar para pensar, na verdade não é o nosso Pai. Entendeu? Agora, a taça da ira de Deus, as pragas vão vir. Eu acredito que esse apocalipse, as coisas vão acontecer, mas quem vai fazer tudo isso acontecer não é o nosso Pai verdadeiro. O nosso Pai verdadeiro vai permitir que o Salvador venha buscar aqueles que são seus, aqueles que realmente fazem a vontade do Pai verdadeiro. Entendeu? Agora as pragas, essas maldições, essas taças da ira que eu falei, essas 3 primeiras taças, que eu vou falar sobre as outras mais para frente, no próximo vídeo. Então você pode perceber que não tem nada a ver com o nosso Pai verdadeiro. O nosso Pai verdadeiro é completamente misericordioso. É só você ler o Novo Testamento. O comportamento do Messias, o comportamento dos apóstolos, entendeu? Os ensinamentos, é só você parar e pensar. E você vai refletir, vai falar assim, é verdade. Ou você vai acreditar que ele é bipolar. Ou então, a teoria das outras pessoas, então ele é bipolar, o nosso Pai. Uma hora ele é bonzinho, uma hora ele é ruim. E aí ele vem, entendeu? Como que ele pode ser o pai bonzinho dessas pessoas que acreditam que ele é o pai do Messias, e depois acredita que o Messias o pai que vai trazer a vingança para aqueles que não obedecem a ele? Para, meus irmãos. O Messias nunca levantou a mão para ninguém, nunca. Tá bom, meus irmãos? Eu gostaria que os irmãos analisassem. Eu vou falar depois das outras 4 pragas, das 4 taças da ira de Deus. E
E realmente o Apocalipse está acontecendo, a gente pode olhar, a gente pode perceber que as coisas estão acontecendo, ninguém está falando que é adulterado ou é errado ou não é. As coisas estão acontecendo. Mas o que eu quero provar é que o nosso Pai, o verdadeiro Pai, o Pai do Messias, entendeu? Jamais, jamais, meus irmãos, iria mandar uma praga que fosse para a terra. Primeiro que ele não sabe o que é o mal. E segundo que ele jamais iria mandar praga para um povo que nem é dele, nem pertence a ele, pertence a Jeová, porque a carne é de Jeová. É só você ler que você vai perceber que a carne é de Jeová. Agora, aqueles que aceitam o Pai e o Salvador como uma novidade de vida e fazer aquilo tudo que nós já falamos sobre renúncia, de buscar a verdade, o conhecimento, porque você tem que entender que existe dois tipos de mundo, o mundo carnal e o mundo espiritual. Se você só pensar nas coisas daqui da terra, a sua mente é como se seus olhos ficassem cegos para a verdade espiritual. Entendeu? Então facilmente você é enganado. Por isso que as pessoas vão para a religião, porque ficam cegas, porque as coisas delas só buscam coisas materiais, terrenas. As espirituais, elas não estão nem aí. Elas acham que estão buscando as coisas espirituais e elas são abençoadas materialmente com isso. E na verdade as bênçãos espirituais são totalmente espirituais, não tem nada de matéria. Porque a matéria não foi nosso Pai que criou. O Pai criou sim um espírito, o espírito da verdade. Entendeu? O espírito puro, o espírito de luz. Pai perfeito, entendeu, meus irmãos? O Pai, para pensar, você acha que o Pai verdadeiro ia formar filhos defeituosos, filhos com defeitos físicos, cegos, mudos, coxos? Por que você acha que o Messias veio e curava as pessoas? Porque ele se compadecia, porque ele via que Jeová fazia as pessoas assim. É só você analisar, meus irmãos. Enquanto as sinagogas rejeitavam essas pessoas, porque Jeová rejeitava elas, ele rejeitava as próprias criaturas dele, aí o Messias veio mostrar que ele veio para salvar essas pessoas. Mas não é salvar a carne não, mas ele fazia os milagres, as curas, para provar que ele era filho do Pai verdadeiro. Entendeu, meus irmãos? Mas o reino dele nunca foi aqui na terra, nunca foi material, sempre foi um reino espiritual. E o reino dele está aqui entre nós. Só que ele reina naqueles que o aceitam, o recebem. Entendeu, meus irmãos? Aquele que realmente entendeu a mensagem e começa a buscar a verdade. Entendeu, meus irmãos? Então, as pessoas, acho que os irmãos entenderam agora o sentido da ira, que não é o nosso Pai, que é Jeová, que essa Bíblia, esse Apocalipse jamais foi o nosso Pai que escreveu essas pragas, entendeu? Isso aqui são profecias de Jeová e elas vão se cumprir, tá bom, meus irmãos? A paz do nosso Salvador, Messias, e que o Pai abençoe todos vocês.